Então, retomando, né, situando novamente, essa atividade se chama Seminário Interdisciplinar, né, é uma atividade que é da coordenação de curso, né, do curso de licenciatura em Química, isso está estabelecido dentro do projeto pedagógico do curso, tá? Então, nós temos que cumprir, né, digamos, essa determinação que está no projeto aprovado no currículo de 2016. Só para lembrar ou para situar, né, a todos, o curso de licenciatura, né, todos os cursos de licenciatura têm a obrigatoriedade de cumprir, né, na sua carga horária total, um mínimo de 200 horas dessas atividades que nós denominamos de atividades complementares, mas na legislação do Ministério da Educação é denominada de atividade acadêmico-científico-cultural, que são atividades que vão complementar a formação do profissional, né? E nós estabelecemos que é de responsabilidade da coordenação, até por conta de algumas legislações que temos que atender, né, que estão previstas dentro do projeto pedagógico, e nós temos a obrigatoriedade de atendê-las, mas não estabelecemos como disciplinas, né, seriam muitas legislações para atender, então buscamos atender por meio dos seminários, né. Como eu já tinha comentado, num primeiro momento para a turma de 2021, né, o seminário, esse primeiro momento, que é um seminário para os calouros, no primeiro período, tem mais a função informativa, né, mas é claro que vamos convidar alguns profissionais, mas nesse momento é mais uma função informativa para conhecer a universidade, para conhecer a UFAM, tá? Eu não tinha iniciado a gravação, aí iniciei, então, novamente, boa noite, várias pessoas entraram, né, então agradeço a presença, eu vi que o professor Paulo Couceiro entrou, o professor Paulo é vice-coordenador do curso e é também chefe do departamento de Química, né, nós vamos começar com o primeiro seminário, tá? Nós vamos começar nesse ciclo de palestras, né, de seminários, com a professora Karine Bentes, que é também do Departamento de Química, mas atualmente está atuando, né, junto à Progesp, e ela ficou de conversar com a gente, né, ali representando o DAEST, né, que é o Departamento de Assistência Estudantil. Tá? Só lembrando que nesse seminário vocês precisam, alguns seminários, né, eles serão online, como hoje, né, isso depende da disponibilidade do palestrante, né, e se ele não for online, nós vamos gravar em outro momento e depois vamos disponibilizar o link para ser transmitido, nós já temos um canal no YouTube, vai ficar a semana inteira, né, disponível, tá, mas é muito importante essa participação, se o palestrante tiver a disponibilidade de participar online, fazer esse síncrono, né, esse momento síncrono, para que vocês possam fazer perguntas, né, então, agora esse momento que eu estou fazendo essa fala, depois a professora Karine, depois nós abrimos espaço para perguntas, então é muito bom vocês estarem interagindo com o palestrante. Certo? Professora, tem colegas tentando entrar. Não está aparecendo aqui para mim a solicitação de pedido para entrar, mas depois eu vou verificar, tá? Professora Karine, eu vou parar aqui a apresentação, né, dessa abertura, lembrando que depois a gente vai disponibilizar no chat, também vai ficar disponível lá no canal um link para vocês acessarem o formulário, porque vocês precisam responder o formulário para a gente garantir a frequência, tá? E esse formulário vai ficar disponível até a terça-feira da próxima semana, sempre vai ficar, sempre a gente vai fazer nesse formato, tá?
o seminário, né, e fica mais ou menos uma semana, né, antes do próximo seminário, fica o formulário aberto. Não, formulário só depois que a gente tiver, já no decorrer da palestra, quando a professora Karine estiver encerrando sua fala e abrir para as perguntas, o formulário será disponibilizado, ok? Professora, eu vou parar aqui. A senhora colocar a sua apresentação. Só um minuto. Já, né? Boa noite. Eu reconheço aqui que alguns já foram meus alunos, outros são meus alunos agora. Boa noite a todos e todas. Eu vou começar aqui a apresentar. Peço que vocês tenham um pouco de paciência comigo, pode ser que a apresentação não esteja bem atualizada. Essa apresentação é a primeira vez que eu faço ela assim com slides, tá? Já está aparecendo aí, gente? Tá sim, professora. Professora. Sim. Ok, então vamos lá. Essa é uma apresentação que o DAESH já tem há algum tempo, algumas coisas não estão atualizadas, né? Como a gente compilou os dados do relatório do último ano apenas ontem, então algumas informações elas estão um pouco defasadas. Mas vamos lá. Essa é uma apresentação padrão que o DAESH tem, que chama DAESH itinerante. O DAESH, deixa eu colocar aqui o apontador. O DAESH é o Departamento de Assistência Estudantil. Ele compõe na gestão da UFAM, ele está dentro da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Essa Pró-Reitoria, hoje, ela comporta todos os alunos, os servidores ativos, os servidores aposentados e os pensionistas. Então, hoje, nós somos uma parte da Progesp. Bom, o DAESH, como eu disse, né, ele é vinculado à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e é responsável por planejar, formular, executar, monitorar e avaliar ações de assistência estudantil. Nosso objetivo é ampliar as condições de permanência dos discentes de graduação presencial socioeconomicamente vulneráveis da UFAM. Bom, deixa eu explicar um pouquinho esse parágrafo, né? O nosso objetivo hoje, enquanto DAESH, e em função de que a nossa única fonte de recurso, o único dinheiro que nós temos, ele é oriundo de um programa que chama PNAES, é o Programa Nacional de Assistência Estudantil. Ele traz essas condições de permanência. Então, tem que ser uma graduação presencial e o aluno precisa ser socioeconomicamente vulnerável. Nós estamos buscando ampliar esse universo, né? Porque a gente entende que a vulnerabilidade ela ela é muito importante no sentido socioeconômico, mas ela não é a única forma de vulnerabilidade. Nós entendemos que nós precisamos olhar para o aluno de uma maneira mais ampla, né? Mas hoje o DAESH, em função orçamentária, ela tem trabalhado com PNAES, e por esse motivo a gente não consegue atingir os alunos que estão com a educação à distância e os alunos que não se classificam no nível de vulnerabilidade. Bom, o organograma da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas é esse aqui, né? Então, a gente tem aqui a Pró-Reitoria. Por que começa daqui? Acima da Pró-Reitoria, o que a gente tem é apenas o reitor e o vice-reitor. Então, depois do reitor e o vice-reitor, vem as pró-reitorias, elas são várias, e aqui eu coloco onde eu estou localizada, né? Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, ela é dividida em administração de pessoal, desenvolvimento de pessoas, assistência estudantil, saúde e qualidade de vida. Dentro aqui
do meu universo, né, dentro do DAEST, a gente é subdividido em coordenação de desenvolvimento estudantil, coordenação de benefício estudantil e coordenação do restaurante universitário. Bom, voltando lá, o CDE, né, Coordenação de Desenvolvimento Estudantil, tem uma divisão de esporte, lazer e cultura, e o restaurante universitário tem uma divisão que contempla unidades dispersas e unidade campus. Pô, mas o que quer dizer isso? Aqui a gente está trabalhando apenas com as unidades de Manaus. A unidade campus, ela contempla 2 restaurantes, que é o restaurante do setor sul e o restaurante do setor norte. O setor norte é onde fica localizado o departamento de química. O restaurante do setor norte ele fica no centro de convivência. E o restaurante do setor sul fica ali próximo, depois da FCA, né, num caminhozinho que vai para a prefeitura do campus. E as unidades dispersas têm outros 2 restaurantes, né? São os restaurantes da Faculdade de Medicina e Odontologia, que fica ali atrás do HUGV, lá na Avenida Airão, né? O HUGV fica ali de frente para o Boulevard Álvaro Maia, então fica logo atrás, bem do ladinho da Faculdade de Odontologia. E o outro restaurante universitário fica na Escola de Enfermagem, ali próximo do Colégio Ida Nelson, bem próximo do Colégio Ida Nelson mesmo. Bom, o aluno de Química ele só pode se alimentar no restaurante do setor norte? Não. O aluno de Química ele pode usar qualquer um desses 4 restaurantes, tá certo? Só que se ele comprar o ticket aqui no campus, ele só pode se alimentar no campus. Se ele comprar o ticket na Faculdade de Medicina, ele só pode se alimentar na Faculdade de Medicina ou Escola de Enfermagem. Por que isso acontece? Porque hoje nós temos 2 empresas que atuam com esse serviço, né, de oferta de alimentação. Uma delas está na área da saúde, ou seja, contempla esses 2 restaurantes, e uma está no campus, contemplando os 2 restaurantes daqui. Até aqui, alguém tem alguma pergunta? Tem alguma pergunta no chat, professora Cidilene? Não, nenhuma pergunta, professora. Então tá, vamos continuar. Bom, desde julho, agosto do ano passado, existe uma proposta do DAEST, né, aqui marcado em vermelho, ele sair daqui e passar a ter o mesmo nível hierárquico da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Então, ela deixa de ser um departamento e passa a ter uma ligação direta com a gestão superior. Por quê? Porque se entende, né, que a questão da permanência do aluno é uma questão muito importante, é uma questão que vem sendo tratada em todas as universidades do país, que por esse motivo, né, das 69 universidades federais que nós temos no país, apenas 4 não têm uma pró-reitoria de assuntos estudantis, e nós somos uma dessas 4. Então, que existe um movimento nacional de criação de uma pró-reitoria exclusiva para incentivo à permanência do aluno, diminuição da evasão, busca de qualidade no meio em que o aluno se encontra, acompanhamento da sua vida acadêmica. Então, por todos esses motivos, existe um movimento nacional que busca a criação da pró-reitoria de assuntos estudantis em todo o país. Inclusive, existe um fórum nacional que chama Fórum Nacional dos Pró-Reitores de Assistência Estudantil, que está ligado direto ao Movimento Nacional dos Reitores das Universidades Federais. Então, como eu falei, nós somos das 69, só existem 4 que não têm, e nós somos uma dessas fatídicas 4 universidades. E desde agosto do ano passado, existe uma proposta,
né, que foi discutida entre várias mentes aqui dentro da UFAM, né, tanto da capital, com representação de todas as unidades do interior, com representação de professores, de técnicos e de alunos. E aí foi constituída a proposta de criação da nossa pró-reitoria. Essa proposta ela foi apresentada ao Conselho de Administração em dezembro do ano passado e foi pautada para avaliação em janeiro deste ano, né, nos dias, eu acho que foi 10 e 11, e um dos conselheiros, né, o conselheiro da Faculdade de Odontologia, pediu, né, a retirada da avaliação para que ele fizesse uma análise, e isso volta para avaliação em fevereiro. Então, a gente está entendendo que em fevereiro será decidido pelo Conselho de Administração se cria ou não esta pró-reitoria. Ou se cria com mudanças, ou se não cria. Bom, é o momento, essa comissão fez a proposta e leva para que o Conselho Superior faça a apreciação da proposta. Bom, continuando. Qual é o objetivo do Departamento de Assistência Estudantil? Então, nós desenvolvemos ações de assistência estudantil e buscamos que essas ações estejam intimamente ligadas com as ações afirmativas, né, em conformidade com o Decreto 7234 de 2010, então ele já completa agora 12 anos, que é o Programa Nacional de Assistência Estudantil, conhecido como PNAES, que eu falei agora há pouco. Então, ele busca o quê? Contribuir à melhoria para o desempenho acadêmico, diminuir a repetência e evasão e promover a inclusão. Por isso que a gente está sempre transversal com as ações afirmativas, a inclusão pela educação. Quais são os objetivos do PNAES? Ele vem buscar democratizar as condições de permanência dos jovens na educação superior pública federal, minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais, reduzir as taxas de retenção e evasão e contribuir para a promoção da inclusão através da educação. O PNAES ele também traz no seu artigo 5º que serão atendidos por este programa prioritariamente, essa palavra ela dá muito pano para manga, prioritariamente a estudantes oriundos da rede pública da educação básica, com renda familiar per capita de até 1,5 salário mínimo e meio. Bom, a gente vai já entender o que é essa questão aqui da renda familiar per capita. Bom, o PNAES, ele atende dentro desses eixos que vem aqui, né, nessas bolinhas amarelas. Isso está explícito, né, no programa PNAES, que vocês podem, não sei se vocês anotaram, eu vou voltar aqui para que vocês anotem, é o Decreto 7234 de 2010. Seria bem interessante que vocês pesquisassem na internet, é fácil de achar, e lessem a íntegra deste decreto, tá bom? Aqui eu estou tirando só trechos que sejam importantes aqui para este momento, mas é importante que vocês leiam tudo. Bom, como ações, e essas ações estão explícitas lá, como eu falei para vocês, vem a moradia, a alimentação, transporte, saúde, apoio pedagógico, inclusão digital, cultura, esporte e creche. O PNAES entende que esses são os eixos principais e de onde a universidade pode desenvolver ações, né, que contemplem esses eixos que estão mostrados aí, né? Então, a universidade ela tem a prerrogativa, né, ela pode escolher qual ação ela vai desenvolver, por exemplo, no campo da moradia, né, é feito um estudo, enfim, e a gestão define qual vai ser a ação que atenda o eixo moradia para esta
este perfil de aluno que diz aqui, né? Oriundo da escola, prioritariamente oriundo da escola pública, com até 1,5 salário mínimo e meio de renda per capita. Bom, para que o aluno possa acessar esses benefícios, ele precisa, né, estar regularmente matriculado. O curso precisa ser de graduação presencial, é o caso do curso aqui, né? Ele não é um curso à distância. Então, o aluno aqui, ele já tem esse ok, né? Que mais? Ele precisa comprovar uma situação de vulnerabilidade econômica, ou seja, renda familiar per capita de até 1,5 salário mínimo. Então, o que o aluno tem que fazer? Ele vai juntar a renda de todo mundo da família dele, e dividir pelo número de pessoas que tem naquela família. E esse número precisa ser menor que 1,5 salário mínimo. Ele não pode ter nenhum curso de graduação já concluído, ele não pode estar na sua segunda graduação, precisa ser a primeira. E ele não pode ultrapassar 2 semestres do tempo mínimo de conclusão do seu curso. E aí eu pergunto, professora Sidilene, quantos semestres tem o curso de licenciatura? 10. 10. Então, o aluno ele pode pleitear, mas ele não pode ultrapassar o 12º semestre. No 12º semestre, se ele continuar a repetir em disciplinas e ficar retido, quando chegar no 12º semestre dele, ele obrigatoriamente precisa ser desligado, porque senão ele vai se encontrar em uma situação de legalidade para recebimento do benefício. E não ser um aluno em mobilidade, ou seja, ele tem que ser daqui, né? Tem que ser o aluno da UFAM, porque o programa de mobilidade ele é um programa que permite que um aluno de uma universidade federal curse um semestre, disciplinas em uma outra universidade federal, qualquer do Brasil, certo? E aqui diz em exceto para auxílio emergencial, mas a gente não tem mais esse tipo de auxílio, porque os órgãos de controle, eles recomendam que não seja utilizado, né? Que o emergencial traz uma questão que, por exemplo, aqui na pandemia, a gente chegou a ter o auxílio emergencial porque é uma questão que foi imprevisível, né? Mas que a instituição precisa ter um planejamento sobre quais os auxílios, os benefícios que ela vai conceder. Então, não trabalhar de forma emergencial, e sim de forma planejada. Bom, falando um pouco sobre os auxílios que nós temos. O primeiro deles, e o mais popular, é o auxílio acadêmico. Ele é destinado aos alunos socioeconomicamente vulneráveis, né? Aqui é aquela primeira prerrogativa, né? Socioeconomicamente vulneráveis, curso de graduação, primeira graduação em forma presencial. Ele pode usar esse recurso, ele vai receber mensalmente, né, durante 1 ano, para custear parte das despesas com transporte e aquisição de materiais didático-pedagógicos. O valor, à época, era 300, mas agora a gente está colocando o valor para 400. O aluno vai ter que trabalhar, né, ele vai receber isso, ele vai trabalhar em alguma coisa, ele vai ter um projeto de pesquisa, um projeto de extensão? Não. O objetivo da concessão do benefício é que o aluno tenha as condições necessárias para que ele possa se dedicar ao curso, se dedicar às atividades acadêmicas dele. Nenhum dos nossos benefícios ele tem uma contrapartida do aluno que seja no sentido de ele ter que executar alguma atividade profissional. A contrapartida do aluno é cumprir os requisitos, né, do programa. Ele tem que passar nas disciplinas, ele tem que se manter na condição de vulnerabilidade, porque se entende que o nível socioeconômico dele, né, melhorou, então ele tem condições de se manter e esse benefício pode ser concedido a um outro aluno que precise. Que mais? Auxílio moradia ou residência universitária. Então, eles têm esses 2 nomes, né, esses 2 auxílios, ele tem o mesmo fim, que é a moradia. No entanto, nós temos, na UFAM,
Nós temos o campus de Manaus e nós temos vários campi no interior, né? São os municípios de Benjamin Constant, Parintins, Itacoatiara, Humaitá e Coari. E nem todas essas unidades têm residência universitária. Então, quando a unidade ela tem residência, a gente concede, né, abre um edital para que o aluno more na residência. Se o município não tem a residência, o que a gente concede é o auxílio moradia para que o aluno receba o recurso e possa pagar um aluguel e morar dignamente lá no município. Os valores aqui, vocês me desculpem, os valores eles estão todos desatualizados, tá? Como eu falei para vocês, isso daqui foi diante da pandemia. A gente está fazendo atualização, mas ainda não está completa. O edital, a gente pretende que saia, todos esses editais para 2022, agora em fevereiro. Bom, então, Manaus, no ano passado, ela abriu um auxílio moradia. No entanto, a residência ela foi inaugurada. A gente está em vias recebendo o mobiliário, já foi todo comprado, recebendo o mobiliário. Então, muito provavelmente, quando for lançado o edital agora, ele já vai ser lançado como auxílio residência universitária, né? O aluno vai morar na residência. E aí ele tem o direito de morar na residência e recebe um auxílio para que ele possa se alimentar no final de semana, porque o RU não funciona, né, no final de semana. Então, ele tem um auxílio para poder comprar o alimento e produzir na própria residência, que lá tem cozinha, tem tudo. E, normalmente, esse auxílio para o final de semana vale R$ 200. Agora, assim, de cabeça, eu não lembro quanto ficou o auxílio moradia, porque a gente ainda está em avaliação. Eu realmente não me recordo. Para os municípios que vão trabalhar com auxílio moradia. Então, esse auxílio é destinado a estudantes da UFAM, oriundos de municípios do interior. Então, para que ele venha pleitear o auxílio moradia ou residência universitária, ele não pode ter residência no mesmo município onde ele vai estudar, e que seja de outros municípios ou de outros estados ou de outros países e que comprovem que não residiam na cidade do campus onde cursam a graduação. Ele não tem residência do pai ou da mãe, enfim, ele não tem como se manter, né, manter uma residência fixa sozinho. Passando. Auxílio Inclusão Digital. Esse aqui eu atualizei, tá bom? Ele é destinado e ele está numa hora certa para esse momento de pandemia, onde a gente está trabalhando com aulas híbridas e remotas. Ele é destinado aos alunos, né, que precisem ter um notebook ou tablet, ou esse leitor digital. Não pode ser celular, né, não pode ser outro tipo de aparelho eletrônico. Tem que ser comprado, a nota tem que ser no nome do próprio aluno, e ele tem a concessão, esse valor ele é pago em cota única de R$ 2.500, para que o aluno compre o notebook, ou leitor, ou tablet, e possa assistir às aulas de forma digital. Alguém fez alguma pergunta? Não, nenhuma pergunta. Nós temos também um auxílio material didático de alto custo, que chama MATDAC. Esse auxílio ele tem uma ação prévia, que é a adesão da coordenação do curso. A coordenação do curso ela manda uma listagem, ela adere ao edital e manda uma listagem contendo quais são esses materiais, a lista desses materiais de alto custo que o aluno do curso precisa. E aí, quando abre o edital já vem destinado para aquele curso e o aluno pode comprar, né? Ele pleiteia e pode comprar aqueles materiais que estão listados e que foram enviados pela coordenação do curso, para que o aluno compre e possa desenvolver suas atividades. A gente tem muito curso que
tem materiais que são caros, né? Não são livros, tá certo? Nem são computadores. Por exemplo, um aluno de música que precisa ter um violino, um aluno de design que precisa ter um determinado tipo de mesa, são coisas específicas do curso e que o aluno precisa ter e que tem um custo elevado. Então, também é pago em cota única. Vou passar aqui. O auxílio, programa de apoio à participação de eventos científicos, tecnológicos, esportivos e culturais. É uma porção de coisa, é o PEC-TEC. Então, o aluno pode pleitear, por exemplo, ele quer participar de um congresso, esse edital ele é aberto, contínuo, e o aluno apresenta, né, o evento e tudo, e isso é concedida passagem e diária, passagem aérea ou fluvial ou rodoviária, né, para o aluno participar, e depois ele apresenta um relatório, né, onde ele mostra o que comprova que ele esteve no evento. Também, além dos eventos acadêmicos, científicos, tecnológicos e culturais, também pode ser eventos esportivos e também podem ser os eventos culturais, que os mais conhecidos, né, desses últimos anos são os Jogos Universitários da UFAM e o Festival Folclórico. Então, principalmente os alunos do interior, né, eles passam nas seletivas no interior e vem para Manaus para representar a unidade dele nos Jogos Universitários. Tem as seletivas primeiro nas unidades e eles vêm para cá representar a unidade. E aí é pago as diárias e passagem individual, né? O valor, ele não... Por isso que não estou falando aqui no valor, isso depende do deslocamento. A diária, ela é a mesma para todos os alunos, o valor da diária. Então, depende do número de dias, né, da viagem, e a passagem depende do trecho de deslocamento. Professora, Oi. Inscrição para o evento não conta, não entra nessa conta. Não, inscrição para o evento não. O auxílio ele paga passagem diária. Certo. Aqui diz que tem o pagamento da inscrição do evento, mas eu acho que para este ano não tem, tá? Vamos aguardar como é que vai sair o edital agora. Agora, só ressaltando, tá bom? Esse edital ele não tem um período de 30 dias para inscrição. Por quê? Tem evento que acontece em fevereiro, tem evento que acontece em outubro, isso é bem variável, depende muito do evento que você quer participar. Então, isso depende, né? Por isso que ele é contínuo, né? Ele fica aberto o ano inteiro. Certo. E, professora, outra questão. A participação no evento é necessário que o aluno apresente trabalho, ou simplesmente só ele se inscrever para o evento, fazer um minicurso, ou tem que ter algo mais? Prioritariamente, a gente, dependendo do recurso, do valor do recurso, ele não necessariamente tem que apresentar um trabalho. Por exemplo, porque ele é muito amplo, né? Ele é esportivo, por exemplo. O aluno ele é selecionado, mas não necessariamente ele vai até o final como é que eu posso dizer, da disputa. Pode ser que a gente, nesse caso, a gente paga o evento completo, digamos que o Jufan dura uma semana. Aí o aluno vem, né? No primeiro jogo ele perde, né? A gente não vai pagar apenas aqueles dias em que ele esteve jogando. Não, a gente vai pagar o evento inteiro. Então, isso depende muito do tipo do evento que ele vai participar. Se a gente tem recurso para pagar apresentações somente, né, dependendo do volume orçamentário e dependendo do volume de inscrições,
a gente pode restringir para que haja um pouco mais de cobrança, né? Mas se a gente tiver um volume orçamentário tranquilo, a gente pode ter apenas que ele comprove a inscrição. E, além disso, no ano passado, nós tivemos um volume de alunos que foram selecionados para os Jogos Universitários Brasileiros. Eu vou trazer isso como exemplo, tá bom? Pelo programa PNAES, a gente só poderia financiar os alunos em vulnerabilidade socioeconômica. Isso é o que tá muito claro no programa PNAES. Mas, o que aconteceu? Nós tínhamos uma delegação de 25 alunos de diferentes áreas esportivas, e a gente tinha uma que era o futebol. O futebol ele é um esporte coletivo. Então, se eu não me lembro quantos alunos eram, mas digamos que eu tenho 10 alunos, né, para o futebol, e só 5 são vulneráveis, não adianta eu mandar 5, porque eu não tenho a delegação e não vai adiantar nada. Então, o que foi que a gente fez? Para que a gente pudesse atender e enviar a equipe completa, uma parte do pagamento foi via PNAES e outra parte foi via orçamento da própria UFAM, porque a gente entende que não adianta mandar metade do time, a gente tem que mandar o time inteiro. Então, dependendo... Por que eu estou falando isso? Dependendo da demanda, se a gente não puder atender, a gente busca uma outra forma de atender para que o aluno vá. Né? Por exemplo, um aluno que ele não vai apresentar trabalho, mas ele foi premiado num evento. Isso aconteceu ano passado. O aluno recebeu um convite para ganhar um prêmio num evento. Né? A gente concedeu a passagem diária para ele. Então, mesmo que o aluno não se encaixe exatamente na questão, se a gente puder, né, viabilizar com outra fonte orçamentária, a gente tenta. Tá bom, professora? Não sei se eu consegui esclarecer sua questão. Sim. Porque a gente entende que um aluno que vai ganhar um prêmio, que um aluno que não tem condição de comprar passagem, ele não... cabe à instituição buscar o meio de que ele vá lá e que ele está indo representar a universidade. Ele não está indo apenas se representar, ele está indo representar a instituição onde ele pertence. E com relação a essa delegação que a gente mandou os alunos, eu não tenho bem certeza, mas eu acho que foram 25 alunos e um servidor que foi acompanhar esses alunos. E nós voltamos com 5 medalhas, e inclusive a equipe de futebol veio com medalha de ouro. Então, se a gente não tivesse mandado todo mundo, talvez a gente não conseguisse essa resposta. Né? Então, o nosso objetivo é fazer com que... eu digo que são as outras fomes que nós temos. Né? O aluno, ele precisa também trabalhar a cultura, trabalhar o esporte, porque são questões que também são formas de consolidação, né, e de apoio psicológico, de apoio à saúde, para que ele, né, a gente consiga atingir aquela prerrogativa primeira, que é um motivo de nós existirmos, que é a permanência do aluno, a diminuição da evasão, a qualidade, né, de aprendizagem do nosso aluno. Então, a gente entende que tudo isso é bem complexo e que existem outras maneiras além da concessão de um auxílio que a gente pode apoiar o aluno. Eu respondi, professora, a sua pergunta? Sim, respondeu. Mas olhem o edital agora, quando sair, tá bom? Okay. Olhem bem todas as normas do edital. Bom, e como eu me inscrevo nos auxílios? O pedido de inscrição, ele é realizado online pela plataforma que vocês conhecem, o eCampus. Então, vocês vão preencher a ficha de avaliação socioeconômica, que vai estar lá no portal do aluno, na aba Serviços, no botão Assistência
estudantil, editais abertos. Vocês vão fazer o upload da documentação pessoal e comprobatória da renda de vocês e dos seus membros das famílias. Professora, Oi. a Raquel levantou a mão. Então, pode perguntar, Raquel. Professora, eu tinha ouvido falar no dia da acolhida, se eu não me engano, que tinha auxílio creche. A senhora já falou sobre? Não, eu não falei porque o que acontece? A gente tem a possibilidade, tem o auxílio creche, a gente teve em versões anteriores. No entanto, para este momento, a questão temporal prejudicou a concessão do auxílio creche, porque ele vai ser implementado justamente no momento em que os alunos vão estar de férias. Então, a gente entende que se o aluno está de férias, ele está em casa. E aí a gente não tem como justificar o pagamento de uma pessoa quer dizer, da criança estar numa condição se o cuidador, né, vai estar em casa. Então, a gente vai atrasar um pouco, né, e lançar o auxílio creche em um outro momento. Aí eu nem coloquei aqui porque ele não está em avaliação para lançamento agora, tá? Mas a gente tem o auxílio creche, sim. Esclareci, Raquel? Sim, professora. E a senhora sabe qual o valor? A gente está esperando. O orçamento foi aprovado no sábado, né? Com vetos. Então, nesse momento, a gente está esperando receber o orçamento final, né? O orçamento aprovado, que a gente tinha uma previsão do orçamento, a PELOA, né? A previsão da lei orçamentária, mas parece que vem com vetos, então provavelmente tem corte, a gente está esperando, porque tudo, valores, número de bolsas, tudo isso depende de quanto a gente tem, né, para gastar. Então, a gente está esperando, né, o nosso objetivo é aumentar, até porque a gente já teve aí um certo tempo sem o restaurante universitário, então a gente pode injetar o recurso nos auxílios, mas a gente está esperando saber quanto é que a gente tem. Entendeu, Raquel? Entendi sim, prof. Obrigada. Tá. Agora, só um esclarecimento, é uma pergunta que acontece muito. Esse auxílio creche, ele não pode ser utilizado para pagamento de cuidador. Por exemplo, eu quero pagar uma babá para ficar cuidando da criança na minha casa. Não pode, tá? Esse auxílio, ele não tem esta aplicação, tá bom? Mas, assim, quando sair, a gente pode até fazer um novo momento para explicar, quando sair os editais, professora Cislene, a gente pode fazer um novo momento explicando, né, cada um auxílio, já mostrando o edital, né, o que é aquele item, né, aquele documento, como é que o aluno pode conseguir, por exemplo. Então, a gente pode ter um momento de esclarecimento já com base nos editais. Estão em construção agora, finalizando, né? Ok. Tá bom? Ok. Então, o aluno vai fazer tudo de forma digital, lá no eCampus, na aba Serviços, Assistência Estudantil, Editais Abertos. Eu posso me inscrever no auxílio acadêmico e no auxílio residência universitária? Eu posso me inscrever em mais de um auxílio? Pode. O aluno pode se inscrever em auxílios, em mais de um auxílio, até o limite de 1,5 salário mínimo per capita. Tá? Então, ele pode participar de mais de um auxílio, isso não é problema. Por isso que ele não aparece o nome como bolsa, porque bolsa não pode acumular, mas o auxílio pode. Tá bom? Então, vocês podem se inscrever em mais de um edital. Tá certo? Aí tem aqui orientações gerais sobre os documentos, tem na página do DAEST, daqui a pouco eu mostro a página do DAEST, onde vocês vão ter orientações gerais, mas sempre que um edital, na verdade, a gente não lança um edital, lança todos os editais no mesmo momento. A parte que vai ter o auxílio creche agora por causa do calendário.
A gente lança os editais e faz sempre mais de um momento de esclarecimento de como o aluno tem que se inscrever. Existem sempre muitas dúvidas durante o processo de inscrição nos auxílios. Bom, esse daqui é um programa que ele está aberto neste momento, certo? É o programa Bolsa Permanência do MEC. Esse programa, ele existe desde 2013, ele foi criado pela Portaria 389, né, desde 2013, vai fazer 10 anos. Saiu uma portaria do governo federal na sexta-feira, né, e essa portaria disse que a inscrição começava na segunda-feira, então a gente teve o final de semana para nos prepararmos para que segunda-feira a gente pudesse iniciar o recebimento das inscrições. Nós não recebemos do governo o número de vagas que a UFAM tem, né, o número de bolsas, e aqui a gente fala de bolsa, o número de bolsas que a UFAM recebe, qual é a cota da UFAM, ou seja, isso daqui, esse programa, ele não é um programa que é pago pela UFAM. Não vem o recurso para a UFAM gerir, não. O que acontece é que o Sistema Nacional abre, o aluno não vai nem se inscrever na página da UFAM, ele se inscreve lá na página do sistema e manda os documentos. Antigamente, ele mandava de forma física, mas agora, até por causa da pandemia, a gente colocou que vai receber por e-mail, de forma digital, dos documentos requisitados, e a gente apenas homologa a inscrição. Né? Esse programa ele serve para quem? Para que tipo de aluno? Então, ele concede auxílio financeiro a estudantes de graduação que estejam em situação de vulnerabilidade. Essa parte aqui já saiu, tá certo? Fica apenas essa segunda parte, a estudantes indígenas e estudantes quilombolas, com a finalidade de minimizar as desigualdades sociais e contribuir para a permanência e diplomação do estudante. Então, se você tem uma condição de indígena ou de quilombola, você pode pleitear esse auxílio. Ele tem um valor de R$ 900 e ele tem longa permanência, ele não tem duração de 12 meses. Uma vez que você é aprovado, você continua nele até a sua formação ou até que você descumpra uma das normas, né? Você não a norma, o critério é aquele mesmo de o mínimo de semestres acrescidos mais 2. Então, se você ultrapassa esse tempo, automaticamente você é desligado. Neste momento, nós estamos com a inscrição aberta, está na página da UFAM, o link onde você se inscreve no sistema Bolsa Permanência, é um sistema do MEC, não é nosso. E depois da inscrição, a gente recebe o aviso, né? Por exemplo, a professora Sidilene se inscreveu no programa. Do momento que ela envia a inscrição, a gente consegue ver, né? A gente acessa o mesmo sistema e consegue ver a inscrição dela. A gente fica aguardando que a professora, né? No caso, é só um exemplo, tá? A professora envie os documentos para o nosso e-mail e aí a gente vai comprovar, né, se ela tem os requisitos necessários para pleitear essa bolsa. Se ela tiver e a gente tiver vaga, isso é aprovado, tá bom? Hoje, nós descobrimos que a UFAM tem 122 bolsas que podem ser implementadas, mas nós temos universidades, são 2.000 bolsas para o país inteiro, e tem universidade que tem 2 bolsas, né? Tem universidade que não recebeu nenhuma. E a gente ficou sabendo simplesmente porque a gente conseguiu ver no sistema e a gente só consegue ver a nossa, né? Viu que a gente tem uma cota de 122 bolsas. Para toda a UFAM, tá? Capital e interiores. Vou passar aqui um pouquinho. Nós temos no DAESH o serviço de psicologia, temos o Cine DAESH,
terapia comunitária integrativa, as coordenações alertas, o plantão psicológico e o atendimento individual. Nós temos psicólogos na nossa equipe. Não são muitos, tá? Mas eles buscam atender dentro da medida do possível as necessidades dos alunos. E agora a gente está atendendo totalmente de forma remota, tá bom? O Cine da Este é voltado a estudantes de graduação, onde tem sessões de cinema e seguido de um debate. A programação sempre sai na própria página do DAEST, e essa atividade ela é bem interessante, bem legal, o debate depois ele sempre é bem interessante. Para participar, tem um formulário que fica na página do DAEST, e o aluno basta clicar e se inscrever. As coordenações alertas, que proporcionam espaços de promoção de saúde mental dos estudantes em meio a rodas de conversas, na presença das coordenações de curso. Então, o nosso psicólogo, ele participa, né? São questões que são tratadas de forma coletiva, e para que a coordenação tenha o serviço, ela basta mandar um e-mail aqui para psicologiadaeste@ufam. E aí a equipe de psicologia entra em contato com a coordenação e organiza o espaço, tá bom? O atendimento individual, ele tem sido o nosso carro-chefe durante esse momento de pandemia. São encontros semanais com um dos profissionais. O serviço ele é totalmente sigiloso, tá certo? O acompanhamento é feito com um profissional da própria equipe, ela não é terceirizada, não é nenhum um profissional que seja parceiro, são profissionais nossos. E para participar, basta preencher o formulário que a equipe entra em contato para marcar a sessão. São sessões semanais de atendimento, totalmente gratuito. Todas as nossas atividades aqui são totalmente gratuitas. E o restaurante universitário, né, como eu falei para vocês, nós temos 4 em Manaus. O setor norte, no centro de convivência, que é o mais próximo, né, do prédio da Química. Tem o setor sul, tem na Escola de Enfermagem e na Faculdade de Medicina e Odontologia. Para o aluno se alimentar lá, ele tem que comprar o ticket, né? E quando ele vai fazer a compra do ticket, ele apresenta um documento comprobatório de que ele é aluno, porque esse é um serviço que ele é concedido aos alunos da UFAM, de graduação, e, assim, existe uma cultura, né, de que todo mundo quer se alimentar no restaurante universitário, inclusive servidores, inclusive visitantes, inclusive alunos de pós-graduação. A gente pode atender esses alunos com o recurso PNAES, a gente não pode, porque vocês viram a prerrogativa, né, ele tem que ser um aluno em vulnerabilidade. Hoje, nós atendemos todos os alunos de graduação, independente da condição de vulnerabilidade ou não. Isso é um tema que precisa ser revisto, é um tema sério que precisa ser revisto, mas que a gente entende que não pode encerrar de uma hora para outra, né? Então, os alunos de graduação, eles são todos atendidos indistintamente. O que acontece, né? Eu vou passar um pouquinho e daqui a pouco eu volto. Para o café da manhã, o aluno paga 30 centavos. E para o almoço e jantar, o aluno paga R$ 1,20. No entanto, o preço da refeição não é esse, né? O preço do café da manhã, hoje, ele é pago pela UFAM, o preço fechado no contrato, ele é R$ 5,90. Então, o aluno paga 30 centavos e a UFAM paga R$ 5,60. A gente diz que é uma refeição subsidiada. O aluno paga uma parte, logicamente a menor parte, e a universidade paga a maior parte. Então, a gente entende, e não somos nós, né, isso são recomendações dos órgãos de controle, que, por exemplo, um servidor, ele já recebe um auxílio alimentação, então
ele não consegue entrar, por mais que ele seja aluno, né? Ele é um servidor aluno, isso é muito comum. O servidor também é aluno da UFAM, mas ele já recebe um subsídio dentro do seu salário para alimentação. Então, ele não tem como receber subsídio 2 vezes, uma no salário dele e depois outra da UFAM para pagamento da refeição. Então, a gente, por mais que entenda, né, que o serviço está disponível, mas para que a gente possa manter o serviço existindo, né, para que a gente tenha o recurso para manter e atender a quem precisa, a gente não pode atender a todos indistintamente. Todo Professora mundo... Karine. Oi. Desculpa. Tem uma pergunta no chat, foi quando você estava falando sobre a identificação, a pergunta do Sebastião. Ele pergunta qual seria a identificação como aluno. Tem um documento que você gera no eCampus. Eu não consigo ver porque eu não sou aluna, mas no eCampus tem tipo uma declaração que é para apresentação no RU. Tem uma declaração específica que você tem lá no eCampus, onde vai mostrar seu nome, a matrícula. E aí você vai para o RU com esse documento e um documento seu com foto. Lá eles vão pegar o seu CPF, a sua matrícula, e vão ver se você existe no sistema. E aí, o que vai acontecer? Quando você compra, né, digamos, o mês tem 22 dias úteis, a gente atende de segunda a sábado, segunda a sexta, café, almoço e jantar, e no sábado, café. Então, como é que é o nome do aluno, Sidlene? Rubens, é? Sebastião. Então, o Sebastião vai lá e quer comprar 20 refeições. Ele vai comprar 20 almoço, por exemplo. Ele vai lá comprar e aí fica no sistema que ele comprou. No mesmo mês, se ele quiser comprar mais 20, não pode, porque só vai ter 22 dias de almoço. Então, ele pode comprar naquele mês até 22. Né? Se não, o que vai acontecer? O aluno uma outra pessoa, né, pode vir comprar, se fazendo passar por aquele aluno. Né? Então, existe um limite de compra. Por isso que a gente precisa identificar o aluno para poder vender. Né? A gente tem o controle completo de quem se alimenta, quantas ele comprou por dia, quantos ele comprou por ano. Então, ele precisa ter essa declaração que é gerada no eCampus e apresentar o documento de que ele é ele mesmo. Porque também tinha muita gente que passava o documento para um colega, né? Eu não uso RU, então pega e tu compra no meu lugar e pode usar. Né? Isso não é legal, porque tá saindo da regra que a gente precisa cumprir. Consegui contemplar, professora Sebastião? Eu acredito que sim. Então, aqui nós temos o horário de oferta. O café da manhã é de 6h30 às 8h30, no setor sul e setor norte. Faculdade de Medicina de 6h30 às 8h30. Faculdade de Enfermagem de 7 às 8h30. Por que tem essa diferença de horário aqui? O alimento ele é produzido na Faculdade de Medicina e depois transportado para a Faculdade de Enfermagem. Então, por isso que tem um atraso aqui, nesse momento. Né? O setor norte, setor sul, ele é a mesma coisa, mas como é perto, né, não causa o atraso. O alimento ele é produzido no setor sul e transportado para o setor norte. Então, aqui no centro de convivência, eles só servem o alimento, eles não preparam o alimento. Almoço, de 11 às 14, nos três restaurantes, e jantar só tem no campus, de 17h30 às 20 horas. Agora, nesse período de pandemia, a gente expandiu esse horário. Por quê? Porque a gente não pode ter aglomeração. Então, o número de pessoas no restaurante, né, para ter o distanciamento, diminuiu.
Então, para que a gente pudesse atender aquele número de alunos, em função de que o número de pessoas ao mesmo tempo não podia mais ser aquele, diminuiu, então a gente expandiu o horário do serviço. Eu creio que o almoço está de 11 até as 15, e o jantar... Cadê? O jantar está indo até 8h30. E aí a gente já deixou as cadeiras certinhas, as mesas já na posição para que não haja a aglomeração. Bom, nós estamos, né, eu acho que a maioria aqui não é aluno antigo, mas nós tínhamos muito problema, principalmente aqui no campus, com a empresa que fornecia alimentação, né, que tinha muita reclamação que a alimentação era ruim, que a qualidade do alimento nem era bem acondicionado e não era bem preparado, né, que não havia variedade da alimentação, era uma série de reclamações. E aí a gente agora, com esse retorno, a gente está com novas empresas, tanto na medicina quanto no campus, e estamos trabalhando com um regime de cardápio mensal. Então, na página do DAESH já tem o cardápio do mês inteiro. E lá no restaurante tem o cardápio também na parede, e vocês podem acessar o cardápio via QR Code. Também, para que a gente mantenha a qualidade do serviço, a gente fez uma pesquisa de satisfação, que ela é contínua, e ela também pode ser feita por QR Code. Você abre o formulário e aí responde. A gente tem incentivado muito, agora que infelizmente parou, mas a gente está com tudo preparado para o retorno, nas mesmas condições. Eu não sei se os alunos aqui eles tiveram a oportunidade de utilizar o RU durante a semana que ele esteve funcionando, mas ele estava com uma qualidade boa. Eu estive lá, fiz uso do serviço, paguei o valor cheio, tá certo? E a qualidade do serviço estava muito boa. Todo dia tem 2 proteínas e o cardápio vegetariano também. Com relação ao esporte, lazer e cultura, nós temos as atividades físicas, que são realizadas em conjunto com a equipe da FEF, com natação, hidroginástica, aquatlon, karatê, aikido e funcional. O aluno se inscreve, não é edital, é aberto o período para inscrição, e aí a gente tem o número de vagas. Infelizmente, a gente coloca que quem chegar primeiro, né, vai e consegue a vaga dentro dos critérios. Temos os Jogos Universitários da UFAM, temos o Festival Folclórico da UFAM e a Semana do Estudante. A gente está em estudo agora, como a gente entende que a pandemia ela não permite ainda que a gente tenha a realização plena das atividades, mas a gente está fazendo o estudo para ampliar as atividades de esporte, lazer e cultura e o retorno dos Jogos Universitários para esse ano. Essa parte aqui, professora, eu vou mostrar só o auxílio acadêmico. Vocês estão vendo que são dados de 2019. Não vou mostrar os dados estatísticos, porque eles estão bem defasados, mas vou mostrar só de um, para depois também abrir para as perguntas. Então, vamos ver aqui um perfil do auxílio acadêmico, né? Aqui está mostrando o período de 2019/2. Nós tivemos, em 2019, o auxílio concedido a 363 alunos. Só um minutinho. Esses alunos, todos os nossos alunos que recebem benefício, eles têm que todo mês apresentar um relatório, que a gente chama relatório RA, né? Não vou lembrar agora o que quer dizer a sigla, estou tentando me lembrar. Relatório, não me lembro o que do aluno, esse azinho agora eu não me lembro. Onde o aluno vai responder uma série de questões, tanto individuais, quanto acadêmicas, quanto psicológicas, né? E também é avaliado a frequência dele nas aulas, e ao final do semestre, se ele
foi aprovado ou não nas disciplinas. E aí, desse universo de 363 alunos, a gente tem aqui o percentual alunos que participaram das disciplinas plenamente, né? Alunos que participaram de eventos científicos, 11,7%. Alunos que participaram de programa monitoria, ou seja, ele pode acumular com outros tipos de atividades, tá certo? Alunos que participaram de projetos de ação de extensão, alunos que participaram de projetos de pesquisa. E aí, o que eu quero mostrar com isso? Que a gente busca, dentro dos nossos limites, porque nós temos apenas 5 assistentes sociais para um universo de mais de 20 mil alunos, aqui a gente está falando de 363, que são os assistidos em auxílio acadêmico. Mas a gente tem buscado, e esse é o principal objetivo da EST em se tornando pró-reitoria, é a gente olhar para o universo de alunos da UFAM e não fazer a avaliação apenas dos alunos assistidos por algum tipo de auxílio. Porque muitas vezes o aluno que não recebe o benefício, ele também precisa de algum tipo de benefício. Não quer dizer que o fato de ele não estar recebendo não quer dizer que ele não precise. Pode ser que ele tenha se inscrito e faltou alguma documentação, isso é muito comum. Pode ser que ele não sabia do edital e não concorreu. Então, eu sempre chamo esses de alunos invisíveis, né? São alunos que eles precisam de apoio, mas que neste momento, infelizmente, eles não têm recebido. Então, a gente quer ampliar este tipo de avaliação, né, completa, conhecer o perfil do aluno, saber o que ele precisa, não somente dos assistidos, mas também daqueles que não recebem nenhum tipo de assistência, para que a gente saiba o que a nossa comunidade precisa. Então, aqui eu estou mostrando apenas como um exemplo do acompanhamento que a gente faz do aluno assistido, tá bom? Eu vou passar aqui um pouco, porque essa parte ela vai falar de vários tipos de auxílios. Só um minutinho. Deixa eu passar aqui para a parte do nosso site. Bom, temos aqui a página institucional. A nossa página, nós não temos uma página exclusiva do DAEST, né? Nós estamos alocados dentro da página da Progesp. Então, você clica em Progesp e aí vai aparecer uma figura aqui, que não vai ser essa, né? Vai aparecer alguma figura e o importante é você olhar nessa área esquerda da página que vai ter uma aba assistência estudantil. Então, você clica nessa aba. Quando você clica nessa aba, ela vai abrir. Então, vai aparecer publicações, notícias, programas e auxílios, restaurante universitário, vai aparecer desse jeitinho aqui mesmo. Não foi dito, mas nós temos, em parceria com a Comissão de Acessibilidade, o Núcleo Eu Apoio. O Núcleo Eu Apoio, ele vem acompanhar os alunos com relação à questão da acessibilidade. A gente tem concessão de auxílios para alunos acompanharem outros alunos que sejam surdos ou que têm algum tipo de deficiência e que precisam de apoio. Então, a gente também tem essa vertente. E aproveitando que não está na apresentação, nós temos uma outra vertente de apoio, que é o Promissais, que também é um programa nacional e que é financiado pelo DAEST, que tem apoio aos alunos estrangeiros, aos alunos de graduação estrangeiros. Então, esse edital ele é financiado pelo DAEST, mas o edital não sai pelo DAEST, ele sai pela Assessoria de Relações Internacionais, ARI, da UFAM. E o Núcleo ao Apoio, ele sai como edital da PROEG, tá certo? Mas ele é financiado aqui pelo DAEST.
Então, você clica e vai olhar todas as informações aqui. É importante que vocês olhem, que vocês deem uma zapeada, conheçam. Eu vou passar aqui. Se você tiver interesse, você clica numa dessas áreas e vai aparecer as informações que sejam pertinentes ao tema que você tem interesse, né? Então, aqui tem alguns prints da tela. Aqui, ó, professora, eu vou parar aqui a apresentação para entrar na página da Progesp, tá? Para mostrar como que aparece. Então, eu estou acessando agora, né, a página da Progesp. Então, do jeito que apareceu lá, eu tenho aqui assistência estudantil. Vou subir só mais um pouquinho. Clico em assistência estudantil e aí abre aquela aba, né? Publicações, programas e auxílios, instituições. Agora, a gente já tem uma área que é específica para cada coordenação. Aqui tem o serviço de psicologia, aquele tema que eu falei para vocês. Vou clicar aqui. Se o aluno quiser e precisar de algum auxílio individual, então ele vem, clica aqui no acompanhamento psicológico individual e vai abrir o formulário. Está aqui o link do formulário. E aí ele vai preencher. E depois a gente vem e responde para o aluno. Então, o importante é vocês entrarem, e muito provavelmente, em sendo aprovada a criação da pró-reitoria, ele não vai mais estar aqui, né? Mas a gente vai informar e vai ter uma área dentro do site da UFAM específico para a questão dos assuntos estudantis. Aqui, eu vou tentar mostrar para vocês, aqui no item transparência, isso é bem importante mostrar, tá bom? Pagamentos de 2021. Você clica e tem todos os pagamentos, a lista, né, de todos os pagamentos que foram realizados. A gente tem buscado manter a transparência completa de uso do recurso PNAES. Então, entrei aqui no mês de outubro. Então, no mês de outubro, houve o pagamento do auxílio acadêmico, internet, moradia e inclusão digital. Então, vou entrar aqui no acadêmico. Tem a lista contendo parte do CPF, matrícula, nome, campus e o valor recebido. Então, aqui, olha, como eu falei para vocês, o auxílio acadêmico estava no valor de 400, a gente vai manter esse valor de 400. Vou só mostrar aqui quantos alunos receberam o auxílio no mês de outubro. 1.698, né, dá um total de 679.200. E aí tem essas folhas suplementares que, às vezes, quando o aluno não recebe no mês anterior, e aí a gente faz complemento de algum mês que ele não recebeu no mês seguinte. E aí vocês também, o convite para que vocês entrem no site e observem que todos os pagamentos eles estão no modo aqui na transparência. A gente ainda não tem um sistema como a Transparência Brasil, que ela tem a consulta e você pode efetuar. A gente está colocando na forma ainda de PDF, mas em função de que a gente não tem pessoal e não tem um sistema pronto para mostrar de outra forma, mas dentro das nossas condições a gente tem colocado para toda a comunidade o gasto que é feito pelo DAEST. Bom, agradeço a todos e todas pela oportunidade. Deixa eu voltar lá na apresentação, acho que tem um último, né? Agradeço a vocês pela oportunidade de estar aqui. Aqui tem alguns os e-mails, né? O e-mail do DAEST é o daest@ufam. A coordenação de desenvolvimento, CDE, coordenação de benefícios, CBE. Normalmente o pessoal entra em contato com a CBE quando não recebe um auxílio, e aí entra em contato para saber o que aconteceu. E o RU.
Agradeço a todos e todas e que sejam todos bem-vindos à universidade. Muito obrigada. Me coloco à disposição para questionamentos. Obrigada, professora. Nós é que agradecemos, professora. Fiquei conhecendo várias coisas que eu não sabia. Falei demais, né? Vamos ver se tem algum discente que queira perguntar algo mais, ou se foram somente as perguntas no decorrer da sua apresentação. O professor Coceiro levantou a mão. Pode falar, professor. Bom, a todos, boa noite. Boa noite, professor. Eu só quero fazer um registro, né? Porque realmente a gente vem acompanhando aí acho que nessa última década, né? A quantidade, diria assim, de benefícios, principalmente para aqueles com menos condições, né? Que a universidade vem ofertando, né? Tá? E eu hoje, agora há pouco, até comentei com a professora Sidlene, eu digo, olha, no nosso tempo, não é tão longe assim, né? Há 30 anos atrás, praticamente, 25, 30 anos. Abafa, professor, abafa. Abaixo? Um pouco por aí, assim, né? Não existia, né, nenhuma oportunidade dessa, né? Dar condição para a gente permitir que aqueles menos desfavorecidos, né, pudessem dar continuidade e tocar o seu curso com as oportunidades que são dadas hoje, né? Tá? Então, acho que aqueles que se encontram, né, nesse quadro vai fazer valer esse direito, né? Eu deixo bem claro isso aí. Aproveitar o que a instituição proporciona, né? Tá? Ok? E até registrar aqui que, por exemplo, nem programa de pós-graduação, não, pós-graduação também, né? Mas programas como extensão, programa como IC, né? Iniciação científica, logo quando eu ingressei, não existia. Tanto que eu fui o primeiro aluno com IC em 1991, para vocês terem ideia, gente, né? Então, eu fui o primeiro aluno com IC a participar desse programa que veio, né, a ser institucionalizado pelo MEC, que hoje está aí. A universidade tem, acho que aproximadamente umas 500 bolsas do CNPq, né, para IC, né, Iniciação Científica. E aí está a oportunidade, né? Então, tem todas essas oportunidades, bem como também para extensão, para IC, né, para PIBID. PIBID é PIBID, professora? Não me ajude aí. Né? Eu acho que o PIBID já está se extinguindo, né? Não, professor. Não? PIBID é para alunos do primeiro período até mais ou menos a metade do curso, e para o final do curso é a residência pedagógica, permanece. Então, eu vejo que para o licenciando tem uma infinidade de oportunidade, né? E, gente, tentar tirar proveito disso aí, né? Eu digo bem claramente, metade do meu curso eu fui bolsista, quer dizer, ou seja, recebi para estudar, né? Então, acho que dá para fazer isso aí. Claro que não é lá grandes coisas, mas é uma ajuda bem significativa, né? Tá? E que pode ser envolvida aí para a conclusão do curso de vocês, tá certo? Então, foi bem interessante, professora Karime, né? Essas informações. É claro que há 3 anos atrás teve essa participação na qual eu coordenei, né, o seminário, e não tinha esse volume de informações como você colocou agora, né? Então, parabéns aí pelo trazer essas informações que são bem pertinentes. Eu não sei se lá na página, né, já tem tudo isso disponível, né, mas eu acho que seria bem interessante para que o aluno tivesse acesso, né, a essas informações todas. Então, é isso o meu recado aí. Uma boa noite a todos.
Professor, obrigada. A gente está atualizando os dados, né? A gente já conseguiu observar que o número de alunos ingressantes no ano passado diminuiu e este ano diminuiu ainda mais. Isso não é uma realidade dos cursos de Química, isso é uma realidade da UFAM inteira. Já adianto para vocês, eu recebi esses dados e eu fiquei muito assustada. Tem curso que entrou um aluno, né? E isso é muito preocupante, porque como que um curso vai se manter com o ingresso de um aluno, né? Justificar a oferta de disciplinas, toda a estrutura que é feita para uma pessoa, né? Então, assim, isso é muito, muito preocupante. Isso precisa ser debatido, né? Então, a nossa equipe está nesse momento debruçada, vendo tanto essas questões, né, que vêm à tona em função da pandemia, quanto essa questão que veio inopinadamente, que foi o programa Bolsa Permanência, que já estava há 2 anos sem oferta, e chegou na sexta para começar a inscrição na segunda, né? Aí, posso lhe dizer que dos dados que vieram com relação ao número de alunos indígenas e quilombolas que nós temos na UFAM, nós temos 1.898. E temos 122 bolsas, né? Não sei como é que eu vou fazer, mas se todo mundo quiser, vai ser meio complicado. Inclusive, nós temos 6 alunos indígenas nos cursos de Química. Ainda não consegui ver direito quem são, mas eu acho que a gente precisa olhar para esses dados e trabalhar em cima desses temas, né? Eu não sabia que nós tínhamos aluno indígena, reconhecidamente indígena, dentro dos nossos cursos. Então, acho que a gente precisa conhecer um pouco mais a nossa comunidade. Voltando ao que eu falei, que nós temos alunos invisíveis, né? A gente precisa conhecer um pouco mais o nosso público. É isso. Acrescentar uma coisa, professora Cislene, ainda tem um tempinho? Tem, professora, um tempinho. Eles têm uma próxima aula que é às 20 horas, né? Mas... Não, mas é rápido, não vou demorar, não vou demorar nem 2 horas nisso. Esse recurso, eu queria deixar claro a vocês que esse recurso, ele vem de uma luta, né? Antigamente, não é um passado muito distante, a professora Cidilene, o professor Paulo vão saber dizer, que nós tínhamos na UFAM um programa que chamava Bolsa Trabalho, Programa Bolsa Trabalho, onde o aluno recebia uma bolsa e ele executava um trabalho administrativo dentro da UFAM. Mas esse pagamento ele era feito com este recurso do PNAES. E aí vocês viram que a primeira questão é que é um auxílio prioritariamente para alunos em vulnerabilidade e que serve para garantir a permanência do aluno. Ele não tem uma contrapartida de o aluno exercer uma atividade profissional para que ele tenha a concessão do benefício. Então, antigamente, né, muito da atividade administrativa da UFAM ela era cumprida por esses alunos bolsistas, né? E hoje a vitória, né, a luta e a questão, né, da vitória com a aplicação do recurso PNAES veio no sentido de que o aluno hoje recebe para que ele estude, né? Ele não recebe para exercer uma atividade, ele recebe para estudar, né? Então, a cobrança vem no sentido de saber se ele está estudando, né? Ele precisa ser aprovado nas disciplinas, ele precisa cumprir as atividades. E essa é uma ação que a gente tem buscado que as assistentes sociais observem, não só para cobrar, né? A função não é apenas de cobrar e cortar, mas sim de acompanhar e saber o que está acontecendo. Existe um programa que vem do DAEST em conjunto com a PROEG, que eu estou tentando reativar, que é o PIAP, Programa de Apoio aos Alunos em Disciplinas que têm elevada taxa de reprovação. Vamos pegar aqui o exemplo clássico, que é Cálculo 1. Então, aí a gente tem a concessão de bolsa monitoria pela PROEG a alunos para acompanharem
os outros alunos, que são quem? Os alunos em vulnerabilidade, né? Nessas disciplinas com alto índice de reprovação. Então, a gente não quer só fazer a bronca e o corte do aluno, mas também saber o que está acontecendo, observar, acompanhar e encaminhar o aluno para por exemplo, para um auxílio psicológico, ou encaminhar o aluno para o auxílio PIAP, ou encaminhar o aluno, apoiar, ou ver e apoiar o aluno, encaminhar para que ele se mantenha na universidade, para que ele cumpra a sua função aqui. É isso. Era isso que eu queria dizer, professora Cidilene. Muito obrigada. Perguntas, gente? Eu vi que alguns já responderam lá o formulário, né? Também não observei perguntas, mais perguntas aqui no chat, ninguém levantou mais a mão. Eu quero agradecer, professora, a sua disponibilidade, né, de estar com a gente nessa quarta-feira, início de noite, né, de estar participando dessa atividade, que é uma atividade do curso, né, e que está sendo organizado por mim, né, pela coordenação, e também por um grupo de alunos que depois, num outro momento, numa outra oportunidade, eu irei apresentá-los. Estava presente, eu vi que estava presente a Maria Eduarda e o Edmo, também vi que a Marcela tinha entrado num determinado momento, a Andresa, né, que são alunos que estão participando da nossa atividade. Obrigada, professora. Havendo a publicação dos editais, a senhora querendo fazer um retorno para a gente, pode marcar com a gente, que a gente faz em um outro momento também. Ok. Eu agradeço mais uma vez o convite. Registro aqui a presença do professor Walter, que também é professor do nosso departamento, a presença dos nossos alunos, né, mais antigos, a Maria Eduarda. Agradeço a presença do nosso chefe de departamento, professor Paulo. É importante a gente ter essa interação, conhecer o nosso aluno, participar em conjunto dessas ações, porque a gente fortalece o nosso sentido de grupo, né? Muito obrigada. Obrigada a todos, uma boa noite a todos e uma boa aula, né, para quem vai ter aula das 20 às 22, né? E segunda-feira a gente tem aula, viu? Eu estou vendo aqui um monte de aluno meu de Química e Sociedade. Até segunda, professora. Até segunda.